Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje a mensagem vem do livrinho 100 Histórias de Vida e Sabedoria. E o título dado é Ouvindo o Inaudível. Inaudível é aquilo que a gente não consegue escutar. E a historinha, autoria desconhecida, diz: um rei mandou seu filho ir estudar no templo com o seu grande mestre. O objetivo era preparar o príncipe, que seria sucessor do pai no trono, para ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre logo mandou sozinho à floresta. Ele deveria voltar um ano depois com a tarefa de descrever os sons da floresta. Passado o prazo, o príncipe retornou e o sábio lhe pediu para descrever os sons de tudo aquilo que tinha conseguido ouvir. Mestre, disse o príncipe, pude ouvir os cantos dos cucos, o roçar das folhas, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus. Quando terminou, o mestre mandou de volta à floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. O jovem ficou intrigado com a ordem do mestre. Ele já não tinha distinguido cada som da floresta? Por longos dias e noites, o príncipe se sentou sozinho na floresta, ouvindo, mas não conseguiu distinguir nada de novo, além daqueles sons já mencionados ao mestre. Então, certa manhã, sentado entre as árvores da floresta, começou a discernir sons vagos, diferentes de tudo o que ouvira antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros se tornavam os sons. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz. Esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse, pensou. Sem pressa, o príncipe passou horas ali, ouvindo e ouvindo, pacientemente. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando o príncipe retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais ele tinha conseguido ouvir. Mestre, respondeu reverentemente o príncipe, quando prestei mais atenção, pude ouvir o inaudível. O som das flores se abrindo, do sol aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande administrador, observou o sábio. Apenas quando aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, os medos não confessados e as queixas silenciosas, um administrador pode inspirar confiança no seu povo, entender o que está errado e atender às reais necessidades das cidadãs e dos cidadãos. A morte de uma organização e de um país começa quando os líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar a fundo na alma das pessoas para ouvir os seus sentimentos, desejos e opiniões reais. E aí eu pensei no ser igreja. Ser igreja também tem isso, de ser capaz de ouvir aquilo que o irmão ou a irmã nem expressam com a sua própria boca, mas ouvir o que o coração de uma irmã ou de um irmão está falando aqui, obviamente, entre aspas. E esse ato de conseguir ouvir o que o coração está falando, a gente poderia dizer que é empatia. Jesus Cristo, com certeza, foi a pessoa mais empática que já passou por este mundo.
E aí eu resolvi dar uma rápida olhada da onde vem a palavra empatia. E descobri que ela vem do grego empatheia, mas no mundo da psicologia, os psicólogos e as psicólogas se apropriaram da palavra alemã Einfühlung, não é Einfühlung. Einfühlung é encher alguma coisa, e Einfühlung é sentir dentro, vem de sentimento. Jesus, ele fez isso na vida de tantas e tantas pessoas. E essas pessoas, elas tiveram a sua vida completamente transformada por conta da empatia que Jesus tinha, de saber, de sentir, de entender o que a outra pessoa estava passando. E ele então agia na vida dessas pessoas. Como discípulas e discípulos de Cristo, somos desafiados a cada dia a ter essa empatia de nosso Mestre. E ao perceber a necessidade oculta, a necessidade que está silenciada, uma necessidade que não é expressa em palavras, que a gente então faça tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar esta pessoa. Que desafio fantástico Deus coloca através do exemplo de Jesus Cristo em nossa vida. Então, sejamos pessoas empáticas para com todo mundo que nos cerca. Eu desejo a você um abençoado dia. Um beijo no seu coração. E amanhã a gente se reencontra aqui pela última vez nessa semana.